Na aula de hoje, a gente vai ir para a nossa aula 6, né? E a gente vai trabalhar materiais e o que nós chamamos de processos de separação. Então, nessa aula e na próxima, a gente vai começar a entender como que a gente separa os materiais e substâncias. Tudo bem? Para isso, gente, para a gente começar a aula de hoje, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com vocês um pouquinho e fazer uma revisão desde o início das nossas primeiras aulas, porque a gente precisa resgatar alguns conceitos que vão ser necessários para a gente entender os processos de separação. Tudo bem? Então eu quero voltar lá na primeira aula, aí eu não sei se vocês lembram da nossa primeira aula, e eu vou fazer aqui um processo de revisão. Para isso, gente, eu vou fazer algumas perguntinhas para ir testando o conhecimento de vocês, beleza? Então no primeiro dia de aula eu disse para vocês que na química a gente vai estudar o que nós chamamos de matéria. Aí agora eu quero perguntar para vocês para testar a memória de vocês. Alguém lembra aí, gente, qual é a definição de matéria? Então, lembrando da definição de matéria lá do primeiro dia de aula, matéria é tudo aquilo que possui massa e volume. Beleza? E eu disse para vocês que na química a gente vai estudar 3 aspectos da matéria. O primeiro a gente já começou a estudar, que são as propriedades da matéria. A gente já estudou 3, né? Densidade, solubilidade, temperatura de fusão e de ebulição. A gente também vai estudar no primeiro ano no segundo aspecto da matéria, que nós chamamos de transformações da matéria. E a gente vai começar ele nas próximas semanas. Beleza? E eu também disse para vocês que a gente estuda a composição da matéria e entender a composição da matéria é fundamental para a gente entender tanto a propriedade quanto as transformações da matéria. Tudo bem, gente? Então, na aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou só retomar alguns aspectos importantes sobre composição da matéria, depois relacionar com propriedades e aí a gente vai entender qual vai ser o objetivo dessa aula e das aulas das próximas semanas. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente começar então, eu quero revisitar um esqueminha que eu passei para vocês lá na primeira aula, que a gente entendia a composição da matéria. E eu disse para vocês o seguinte, ó, que a matéria, que é tudo aquilo que possui massa e volume, a gente pode dizer que a matéria ela é formada a partir de materiais. E eu disse para vocês que os materiais são formados por substâncias. E as substâncias eu disse para vocês que eram formadas por moléculas ou retículos. E por fim, eu cheguei à conclusão com vocês lá na primeira aula que a matéria basicamente era formada por átomos. Então a gente chegou na conclusão que os átomos são a base de construção daquilo que a gente conhece como matéria. Beleza? Só que para a aula de hoje eu vou precisar focar em 2 componentes da matéria, que é o que nós chamamos de materiais e de substâncias. Beleza? E aí eu quero perguntar para vocês para refrescar a memória de vocês, na verdade, né? Alguém lembra aí qual é a diferença entre um material e uma substância? Eu disse para vocês, gente, lá no primeiro dia de aula, que quando a gente fala de substância, a gente está falando de algo puro. Quando a gente fala de material, a gente está falando de uma mistura de várias substâncias. Tudo bem? Então a gente pode trazer uma definição para substância e material que eu preciso que vocês lembrem a partir de agora. Então, se eu perguntar para vocês do que é a matéria formada, vocês podem falar, a matéria é formada por substâncias e materiais. Só que qual que é a diferença entre uma substância e um material? A substância, gente, lembrando, é uma porção da matéria que possui um elevado grau de pureza. E a gente pode considerar, por exemplo, algo puro. Tranquilo? Já o material é uma porção da matéria formada por mais de uma substância. Ou seja, quando a gente tem um sistema com mais de uma substância, a gente chama esse sistema de um material. Tudo bem? Então gravem essa diferença. Substância, algo puro. Material é formado por várias substâncias. Beleza? E eu disse para vocês lá na primeira aula também que na natureza a gente encontra a matéria principalmente na forma de materiais. Por exemplo, como que eu encontro água na natureza? A água geralmente a gente encontra na natureza nos rios, nos lagos, nos mares. Essa água que a gente encontra na natureza, gente, ela não está 100% pura. Ela está misturada com outras substâncias. Portanto, a água que a gente encontra na natureza, por exemplo, é um material. E eu disse para vocês que a gente pode pegar esse material da natureza, que é a água misturada com várias substâncias, fazer alguns processos de purificação. Então, por exemplo, eu posso pegar a água de um rio e transformar essa água de um rio na água que chega na nossa casa, que seria a água da torneira. E aí eu discuti com vocês que mesmo a água da torneira estando um pouquinho mais pura, ela ainda é um material, porque na água da torneira eu não tenho apenas água. A água da torneira está misturada com outras substâncias, por isso que eu digo que a água da torneira também é um material. E eu cheguei à conclusão com vocês, eu disse para vocês lá na primeira aula, que se eu quiser, eu posso pegar, por exemplo, a água da torneira, fazer mais processos de purificação e obter
o que eu chamo de substância água. E o que seria substância água, gente? Seria uma água tão pura, mas tão pura, que se eu tivesse um copo com essa substância, dentro desse copo eu teria apenas água. Tudo bem? Então percebam, eu posso retirar a água da natureza, que é um material, e purificando essa água, transformando em materiais cada vez mais puros, até purificar o ponto de obter a substância água. E a substância água seria um copo contendo apenas e unicamente, né, água. Tudo bem? E da mesma forma, a gente pode pensar da mesma maneira, só que agora, por exemplo, para o sal de cozinha. O sal de cozinha, a gente encontra ele na natureza, por exemplo, nos mares e oceanos. Então, a gente encontra ele na forma de um material. Eu posso pegar a água de um mar, por exemplo, e purificar ao ponto de obter o sal de cozinha. É assim que a gente obtém a maioria do sal que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? A partir da água do mar. E aí, se eu quiser também, eu posso pegar o sal de cozinha, que é um material porque está misturado com outras substâncias, outros sais minerais. Posso purificar esse sal e obter uma substância pura que eu chamo de cloreto de sódio. E essa substância é a principal substância do sal de cozinha. Tudo bem? Só lembrando que toda vez que eu falo de uma substância, de algo puro, eu sempre faço referência à fórmula química desse composto. Fórmula química da substância água é H2O. Fórmula química da substância cloreto de sódio é NaCl. Pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui, ó? A diferença entre material e substância. E eu quero que vocês percebam a relação que eu posso pegar um material da natureza e purificando esse material cada vez mais até obter substâncias. Tudo bem? E a gente, a partir de agora, justamente vai ter esse objetivo nas nossas próximas aulas. Qual que vai ser o nosso objetivo a partir de agora, gente? Nosso objetivo vai ser compreender como é possível separar diferentes substâncias que compõem o material. Ou seja, a partir de agora a gente vai tentar justamente fazer esse processo de purificação e de separação, separar as diferentes substâncias que compõem o material. Tudo bem? Só que como isso se relaciona com o que a gente estava vendo nas aulas anteriores, gente? A gente estava estudando propriedades da matéria. Lembram? Densidade, solubilidade, temperaturas de fusão e de ebulição. Como que esses dois conteúdos vão se conversar, gente? Quando eu falo de separação de substâncias e materiais, quando a gente vai separar substâncias de um determinado material, a gente tem que sempre levar em consideração as propriedades de cada substância. A densidade, a solubilidade, a temperatura de fusão e de ebulição de cada substância. Se a gente sabe as propriedades de cada substância, a gente agora começa a entender como a gente consegue separar essas substâncias que compõem um determinado material. Tudo bem? Então, só organizando, a partir de agora a gente vai tentar compreender como é que a gente separa substâncias e para isso nós vamos utilizar as propriedades que a gente estudou nas aulas passadas. Beleza? E aí justifica o título da nossa aula, né? Nessa aula 6 nós vamos estudar os materiais, que seriam a parte da matéria formada por várias substâncias, e os métodos de separação. O que seriam os métodos de separação, gente? Seria a forma como a gente consegue separar substâncias que compõem um determinado material. Tudo bem? Só que para a gente começar a aula de hoje, eu queria trabalhar com dois sistemas bastante simples e fazer algumas discussões para a gente começar a entender como que a gente pode separar substâncias de um determinado material. Tudo bem? Então aqui eu tenho dois sistemas, sistema 1 e sistema 2. No primeiro sistema, eu tenho água com sal. No sistema 2, eu tenho óleo, água e areia. Beleza? E eu quero começar a aula de hoje com uma pergunta. Gente, na opinião de vocês, se eu quiser separar os componentes desse sistema, por exemplo, no sistema 1 eu tenho água com sal, né? Se eu quiser separar água com sal, no sistema 2 eu tenho óleo, água e areia. Imagina que eu quero separar o óleo, a água e a areia. Agora eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, o que é mais fácil? Separar os componentes do sistema 1 ou separar os componentes do sistema 2? No primeiro sistema eu tenho água com sal. Água com sal se misturam? Sim. Agora, óleo se mistura com água, gente? Não, né? A gente observa esse sistema. O óleo, como ele é menos denso, né? Aí lembrando lá de densidade, ó, o óleo fica na superfície, a água tende para o fundo do copo. Assim como a água também não mistura com a areia. Então, quando a gente coloca num sistema óleo, água e areia, a gente vai ter uma separação, né? Porque a água não se mistura com óleo, a água também não se mistura com areia, então a gente vai ter uma divisão nesse sistema. Tudo bem? Então, é muito mais fácil a gente separar os componentes do sistema 2, porque nesse sistema 2, os componentes não se misturam, tudo bem? Já no sistema 1, como a gente tem água com sal e água com sal se mistura, vai ser muito mais difícil a gente separar esses dois componentes com maior eficiência. Tudo bem?
Então, para a gente começar a entender como que a gente separa os materiais, a primeira divisão que a gente precisa fazer é justamente as diferenças de sistema que a gente pode ter para fazer uma separação. Tudo bem? E para isso, eu preciso trabalhar com vocês o conceito de dois sistemas muito importantes que a gente precisa trabalhar aqui agora, que é o que nós chamamos de sistemas homogêneos e heterogêneos. Beleza? Vamos voltar então para aquele esquema que eu falei para vocês. Pessoal, aqui eu tenho dois sistemas. Eu já vou falar, um deles é homogêneo, outro é heterogêneo. Agora eu quero perguntar para vocês, gente, na opinião de vocês, o sistema 1 é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Pessoal, agora o sistema 2. O sistema 2 é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Então eu posso dizer o seguinte, ó, que o sistema 1 ele é homogêneo e o sistema 2, só colocar aqui, é heterogêneo. Tranquilo? Para a gente continuar a entender como que a gente separa sistemas, como é que a gente separa substâncias, a gente precisa então entender como que eu posso definir que o sistema é homogêneo e como o sistema é heterogêneo. E para isso, gente, a gente precisa entender o que nós chamamos de fases de um sistema. E o que seria a fase de um sistema? Muita atenção aqui agora, porque isso aqui é muito importante vocês saberem. Tudo aquilo que podemos diferenciar compõe o que nós chamamos de fase de um sistema. Tudo bem? Então, tudo aquilo que eu posso diferenciar compõe a fase de um sistema. Então, resumindo, fase de um sistema, gente, é tudo aquilo que eu consigo diferenciar dentro de um determinado sistema. Vamos voltar aqui no meu sistema, que eu tenho um sistema homogêneo e heterogêneo, e vamos analisar agora o que seria a fase de cada sistema. Vamos começar com o sistema 2, que o sistema 2 é um pouquinho mais simples. Agora eu pergunto aqui para vocês, gente, nesse sistema 2, quantos componentes diferentes eu consigo diferenciar dentro desse sistema? Quais são esses componentes? Óleo, água e areia. Então, como eu consigo diferenciar 3 componentes diferentes, cada componente desse eu vou chamar de fase do meu sistema. Então, o óleo seria uma fase do meu sistema, a água seria a minha segunda fase do sistema e a minha areia seria a minha terceira fase do sistema. Ou seja, no total aqui eu tenho 3 fases. Tranquilo? 3 fases. Então, como eu consigo diferenciar 3 substâncias diferentes, 3 componentes diferentes, então aqui eu digo que o meu sistema tem 3 fases. Tranquilo? Agora vamos analisar para o meu primeiro sistema que tem água com sal. Agora eu pergunto para vocês, gente, quantos componentes diferentes eu consigo diferenciar no meu primeiro sistema? 1. Qual é o componente que eu consigo diferenciar aqui, gente? Quando eu olho com esse copo com água e sal, eu apenas consigo diferenciar a água. Tudo bem? Mesmo que aqui dentro tenha sal, e imagina que eu coloquei pouco sal para não ter corpo de fundo, né? Uma água com sal, por exemplo, se você não prova essa água, se você não bebe, ou se alguém não te fala que essa água tem sal, você não consegue ver o sal misturado com a água. Ou seja, quando a gente tem um sistema que tem água com sal, a gente consegue diferenciar apenas a água. Tudo bem? Ou seja, nesse primeiro sistema, o único componente que eu consigo diferenciar é a água. Ou seja, se eu consigo diferenciar apenas um componente, eu afirmo que nesse primeiro sistema tem apenas uma fase. Tudo bem? Então reparem, o que é fase do sistema? Tudo aquilo que eu consigo diferenciar. No meu segundo sistema, como eu consigo diferenciar 3 componentes? Óleo, água e areia, então eu tenho 3 fases. No meu primeiro sistema, como eu consigo diferenciar apenas a água, eu não consigo ver o sal no meu sistema, aí nesse caso eu digo que tem apenas uma fase, porque eu consigo diferenciar apenas um componente do meu sistema. Agora pensando nessa definição de fase, como que eu posso diferenciar um sistema homogêneo de um sistema heterogêneo? Eu posso trazer a seguinte definição. Pessoal, um sistema homogêneo é um sistema que apresenta apenas uma fase. Ou seja, nesse sistema eu consigo diferenciar apenas uma substância ou um componente, tudo bem? E quando eu tenho apenas uma fase, eu digo que o meu sistema é monofásico. Essa nomenclatura vocês não precisam decorar, mas faz sentido. Se tem uma fase, eu chamo de monofásico. Já o sistema heterogêneo é um sistema que apresenta 2 ou mais fases, beleza? Então, qual que é a diferença do sistema homogêneo e heterogêneo? Se eu olho para um sistema e eu consigo diferenciar apenas um componente, eu tenho apenas uma fase, meu sistema é homogêneo. Se eu tenho um sistema heterogêneo, nesse meu sistema eu vou conseguir diferenciar
duas ou mais fases. E toda vez que eu consigo diferenciar duas ou mais fases, eu tenho um sistema heterogêneo. Tudo bem? Então, para a gente testar o conhecimento relacionado aí com fases de um sistema e sistema homogêneo e heterogêneo, vamos pegar um exemplo, e agora é um exemplo com uma situação bem interessante. Imagina que eu tenho o sistema 1 e 2 novamente. Nos dois sistemas, eu tenho água com sal. Tranquilo? Só que no primeiro caso, eu coloquei o limite de sal que a água consegue dissolver. Ou seja, eu coloquei sal abaixo da solubilidade da água. Tudo bem? Então eu consegui colocar ali e dissolver todo o meu sal no meu primeiro sistema. Já no meu segundo sistema, eu coloquei sal em excesso. Ou seja, eu coloquei sal além da solubilidade máxima que a água consegue solubilizar de sal. Beleza? E agora nesse sistema, gente, vamos analisar. No meu sistema 1, eu tenho um sistema homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo. No meu sistema 2, o meu sistema é homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Por que no meu sistema 2 agora o meu sistema é heterogêneo? Perfeito, porque agora eu consigo diferenciar dois componentes. Se eu consigo diferenciar, por exemplo, aqui no primeiro caso eu teria a água, né? E aí no caso vocês têm que imaginar que nessa água que está na superfície aqui eu tenho sal dissolvido. Porém, a partir de agora, então aqui eu tenho uma fase, né? Porém, como eu coloquei sal em excesso e parte do sal foi para o fundo, agora eu consigo também observar o sal que foi depositado no fundo. E agora eu tenho a minha segunda fase do sistema. Como eu tenho duas fases, pegando a definição, um sistema heterogêneo é aquele que possui duas ou mais fases. Se no meu segundo sistema eu consigo observar duas fases, então eu classifico o meu segundo sistema como um sistema heterogêneo. E pessoal, a partir de agora então a gente vai começar a estudar os métodos de separação. Só que a gente vai começar a estudar os métodos de separação justamente para os sistemas heterogêneos. E por que a gente vai começar com sistemas heterogêneos, gente? Porque no caso dos sistemas heterogêneos, como as substâncias não se misturam, a gente tem uma diferença de fases, é muito mais simples, é muito mais fácil a gente separar essas substâncias. Tudo bem? Então, na verdade, a gente começa a trabalhar os métodos de separação de sistemas heterogêneos, porque nos sistemas heterogêneos é mais simples eu separar os componentes de um sistema. Beleza? E só para relacionar com as propriedades que a gente estava estudando em aulas anteriores, quando a gente falar de métodos de separação de sistemas heterogêneos, a principal propriedade da matéria que a gente vai levar em consideração é a densidade. Tudo bem? E por que a gente vai sempre levar em consideração a densidade? Lembra dos princípios de flutuação, gente? Que o mais denso afunda e o menos denso flutua? Sempre que eu tenho um sistema que eu tenho substâncias que não se misturam, a diferença de densidade sempre vai dar um sistema em que eu tenho substâncias que vão flutuar, substâncias que vão afundar, e aí eu consigo separar essas substâncias baseando, né, na diferença de densidade entre cada substância. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar os principais métodos de separação de sistemas heterogêneos. E a gente vai começar com o método de separação mais simples de sistemas heterogêneos, que é o que nós chamamos de decantação. Pessoal, a decantação é muito simples, porém ela é muito útil, principalmente para o nosso dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá, o que é a decantação? A decantação, gente, é um método de separação de materiais baseado em diferenças de densidade. Só que qual que é a principal característica da decantação, gente? Normalmente o sistema é deixado em repouso até que apareçam as diferenças ou as diferentes fases do meu sistema. Tudo bem? Então lembre, a decantação tem diferença de densidade e na decantação o meu material é deixado em repouso até que eu observe as diferenças de fases. E pessoal, qual são as principais aplicações da decantação, né? Uma das principais aplicações da decantação é para a purificação da água. Imagina, por exemplo, que você tem o primeiro sistema, que é um sistema que eu tenho água com barro, e esse barro está em suspensão, que a gente chama. O que seria barro em suspensão, gente? Imagina que eu tenho uma água com barro, e eu agito essa água. Quando eu agito essa água, as partículas do barro começam a se suspender, entrar em suspensão na água, e começam não a se misturar, porque água e barro não se misturam, mas começam a ficar suspensas no líquido que seria a água. Se eu quiser separar água do barro, eu posso fazer uma decantação. O que eu posso fazer? Posso pegar essa água com barro, deixar em repouso. Quando eu deixar a água em repouso, o barro pode decantar, que a gente chama. E o que é decantar, gente? Como o barro ele é mais denso que a água, se eu deixar a água em repouso, as partículas do barro começam a ir para o fundo do meu recipiente, porque o barro é mais denso que a água, e começa a se separar
da água, tudo bem? Então aqui nesse segundo sistema eu tenho uma água com barro decantado. Qual é a diferença desses dois sistemas? No primeiro o barro estava em suspensão, porque inicialmente a água estava em agitação, né? As partículas se suspenderam na água. Quando eu deixo essa água em repouso, naturalmente, por uma questão de densidade, o barro é decantado, ele vai para o fundo porque é mais denso, e eu tenho uma separação de dois sistemas, a água e no fundo do meu recipiente eu tenho o barro. Quando eu faço esse tipo de separação, eu chamo isso de decantação. E aí, quais são agora as próximas etapas para eu, no caso aqui, separar de fato a água do meu decantado, né, que seria o barro do fundo do meu copo? O que eu posso fazer? Se eu quiser agora separar, por exemplo, a água de um barro, eu posso simplesmente pegar um tubo e conectar, deixa eu colocar de uma outra cor, né? Peço pegar um tubo, conectar na parte superior ali que eu tenho a água, fazer uma sucção, né, para a água entrar nesse tubo, e aí eu consigo, entre aspas, sugar a água do meu primeiro sistema e transferir essa água que está separada do barro para um segundo sistema. Tudo bem? Então eu posso fazer a decantação para separar as fases do sistema, a água e o barro. Depois eu posso vir com um cano ou pode ser uma seringa, por exemplo, e separar a parte que seria a água com o decantado do fundo, né? Que seria o barro ou qualquer partícula sólida que está junto com a água. Quais são as principais aplicações da decantação no nosso dia a dia, gente? A decantação ela é um método muito utilizado nas estações de tratamento de água. Então aqui eu tenho uma representação de uma estação de tratamento de água, e nas estações, principalmente, a gente tem tanques gigantescos. Esses tanques gigantescos geralmente ficam em repouso, a água fica em repouso, sem movimentação, e naturalmente, como a água está em repouso, vai acontecendo uma decantação bem lenta. Então, bem lentamente, os detritos sólidos, né, barro ou qualquer partícula sólida que está junto com a água, começa a se depositar no fundo do recipiente, começa a decantar por uma diferença de densidade. Tudo bem? Então, a principal utilização da decantação, lembrem sempre disso, é em estação de tratamento de água. E também a gente pode utilizar a decantação em laboratório. Ela é muito utilizada, por exemplo, para separar substâncias que não se misturam. Então aqui eu tenho exemplos do que nós chamamos de funil de decantação. Cada funil desse aqui nós chamamos de funil de decantação. E a gente aqui deixa esse funil em repouso. E aí, por uma questão de tempo, né, por questão de densidade também, as substâncias começam a se separar. E aí, no caso, depois a gente consegue aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, ó, tem uma torneirinha. E nessa torneirinha eu consigo retirar primeiramente a substância mais densa, que é a substância que tem embaixo, e depois eu consigo retirar a substância menos densa, que é a substância que está mais em cima. Pessoal, só que a decantação, por mais que ela seja eficiente, ela é um processo que muitas vezes pode ser lento. Por exemplo, quando a gente vai tratar água em grande quantidade, esse processo é muito lento. Então a gente precisa de alguns métodos para acelerar essa decantação. E a gente pode facilitar essa decantação com um método muito interessante, que é o que nós chamamos de floculação, tudo bem? Então aqui, ó, facilitando a decantação ela pode ser facilitada por uma técnica conhecida como floculação. E o que é essa técnica conhecida como floculação, gente? Na floculação, uma substância é adicionada para que as partículas em suspensão se juntem em flocos, tudo bem? Eu já vou explicar o que é essa junção em flocos. E aí esses flocos, quando eles se juntam, eles se tornam ainda mais densos, e como eles estão mais densos, aqui não tem um acento, desculpa, como eles ainda estão mais densos, eles vão para o fundo do recipiente com maior facilidade. Tudo bem? Então a ideia da floculação, eu coloco uma substância que junta todas as partículas da suspensão em um floco. Como esse floco fica mais denso, ele vai para o fundo do recipiente com maior facilidade. Vou trazer uma imagem aqui só para vocês entenderem como é que funciona uma floculação. Aqui eu tenho a imagem em 3 momentos diferentes, gente. Nesse primeiro sistema, eu tenho água com uma partícula em suspensão. Eu não sei qual partícula que tem em suspensão aqui agora, é só uma imagem que está representando. E aí, nesse segundo sistema, foi adicionada uma substância que nós chamamos de sulfato de prata, beleza? E o sulfato de prata é uma substância que possui propriedades floculantes, ou seja, ela consegue pegar todas as partículas em suspensão na água e transformar em flocos. Reparem que na segunda imagem aqui, ó, toda a partícula que está em suspensão agora se juntou em pequenos floquinhos. E como esses flocos agora se juntaram, eles se tornam mais densos. E como eles ficam mais densos, eles começam a ir para o fundo do meu recipiente bem mais facilmente. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó, inicialmente eu tenho um sistema em suspensão, eu coloco um floculante, o floculante pega as partículas em suspensão, transforma em um flóculo. Como esse floco fica mais denso, ele vai para o fundo
do meu recipiente com maior facilidade. E esse tipo de técnica, gente, floculação, ela é muito utilizada, por exemplo, para limpar piscinas. Eu não sei se vocês já limparam uma piscina na vida, não sei se vocês já viram como é que se limpa uma piscina, mas geralmente quando a gente tem uma piscina, por exemplo, com água bem verde, bem suja, assim, como está nesse exemplo, a gente adiciona uma substância nessa água, que é uma substância floculante. Pode ser, inclusive, o sulfato de prata, beleza? Aí você adiciona uma substância, deixa essa substância agir ali juntamente com a água, espera um tempo. Depois de um tempo, essa substância começa a pegar todas essas partículas que estão com coloração verde aqui da água, começa a juntar em flocos. Esses flocos começam a ficar mais densos que a água. E aí, não sei se vocês conseguem ver aqui na segunda imagem, mas esses flocos mais densos começam a ir para o fundo da piscina. Ou seja, como eles ficam mais densos, eles começam a afundar. Inicialmente, o sistema estava em suspensão, a gente tinha água com a sujeira ali, no caso o lodo que está em suspensão. Quando a gente coloca o floculante faz com que a sujeira vai para o fundo. Quando a sujeira vai para o fundo aqui, gente, aconteceu a decantação, tudo bem? A decantação é quando separa por diferença de densidade. Aí, no caso, como é que a gente tira a sujeira nesse caso? Como a gente quer preservar a água do sistema, a gente não pode tirar a água, a gente tem que dar um jeito de tirar a sujeira do fundo, né? Aí a gente utiliza um aspirador. Isso aqui é uma imagem do aspirador de piscina. E o aspirador ele consegue sugar, né, a sujeira do fundo da minha piscina. Nesse caso aqui, essa piscina, a metade dela já foi limpa. Ó. Se vocês olharem para esse lado aqui, ó, a sujeira do fundo já foi aspirada. Tudo bem? Então, esse processo da limpeza da piscina, gente, ele passa por um processo que nós chamamos de floculação, que é aquele processo em que eu adiciono um floculante, e esse floculante consegue juntar as partículas em um floco, e esse floco, como ele é mais denso, ele vai para o fundo do meu sistema. Beleza? Então, só organizando as informações aqui, ó, eu já falei com vocês de 2 métodos de separação. O primeiro é a decantação. Gente, tanto a decantação quanto a floculação vão ter processos similares. Ambas vão ser processos por separação de densidade. Tudo bem? Qual que é a diferença entre as duas? No caso da decantação, a gente tem uma separação a partir do repouso. A gente simplesmente deixa o sistema em repouso até que haja a decantação e haja a separação. Na floculação, a gente também vai ter uma separação por densidade. Porém, a gente vai ter um auxílio de uma substância que nós chamamos de floculante. E essa substância pega toda a sujeira, todas as impurezas, juntam elas em um floco e esse floco fica mais denso. Pessoal, além da decantação e da floculação, a gente também tem um outro processo de separação de sistemas heterogêneos que nós chamamos de centrifugação. Talvez vocês já até tenham ouvido falar da centrifugação e a aplicação dela no nosso dia a dia. Porém, eu vou trazer algumas aplicações aqui, principalmente envolvendo a química. Tudo bem? Então, o que seria centrifugação, gente? Também é um processo de separação, e aí, no caso, a gente também vai estar envolvendo a decantação, só que é um processo em que a decantação ela é forçada. A gente força uma decantação. E como é que a gente consegue forçar essa decantação, gente? A partir de uma rotação do meu sistema. E essa rotação ela ocorre em alta velocidade. Tudo bem? Então, se eu pegar um sistema e rotacionar ele, girar ele em alta velocidade, eu consigo forçar uma decantação. Tranquilo? E uma aplicação muito importante da centrifugação é nos exames laboratoriais. Por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue, é muito comum usar uma centrífuga. Então imagina que aqui ó, tem um tubo, esse tubo aqui no caso está vazio, né? Mas imagina que você está fazendo um exame de sangue, aí você coleta o seu sangue, enche esse tubo com o sangue, né? E coloca esse tubo com o sangue na centrífuga. Essa centrífuga, gente, ela tem um sistema de rotacionamento, ou seja, ela começa a girar com uma alta velocidade, tudo bem? E uma alta velocidade mesmo. Quando a gente consegue pegar o sangue e girar o sangue em uma alta velocidade, a gente consegue separar alguns componentes do sangue. Então aqui nessa imagem eu tenho 2 sistemas. Ó. No primeiro aqui, ó, eu tenho o sangue aqui no caso antes de entrar para a centrífuga. No segundo sistema, eu tenho sangue depois de passar pela centrífuga. E reparem que no segundo caso, depois que o sangue passa pela centrífuga, eu consegui separar 2 fases do meu sangue. Tudo bem? Uma fase mais clarinha aqui no caso e uma fase mais escura. Tudo isso porque eu consegui rotacionar, girar com uma alta velocidade, um tubo contendo sangue. E aí eu não sei se vocês sabem, se vocês já estudaram lá na biologia, mas eu consigo aqui nesse caso, quando eu faço isso, separar os componentes do sangue. Um dos componentes do sangue, que é esse componente mais clarinho aqui, ó, seria o plasma, onde ficam dissolvidos diferentes nutrientes, sais minerais dentro do sangue. Os leucócitos, que seriam uma parte bem fininha, bem clarinha aqui do sangue,
que seriam os componentes lá que vocês conhecem como glóbulos brancos, não sei se vocês já ouviram falar. Eu também consigo separar do sangue, ó, as hemácias. As hemácias seriam os glóbulos vermelhos, responsáveis aí por transportar oxigênio no nosso sangue. Então, reparem, eu consigo separar os componentes do sangue, por exemplo, simplesmente centrifugando, ou seja, usando uma energia, uma força de rotação. Essa força de rotação irá forçar uma decantação, ou seja, irá forçar uma separação de fases. Só organizando as informações, então, a gente já viu 3 processos de separação de sistemas heterogêneos. A decantação, que é uma separação por densidade, só que a partir do repouso. A floculação, que também é separação por densidade, só que com auxílio de uma substância floculante. E a centrifugação, que também é uma separação por densidade. Se a gente olhar para o sangue, a gente tem uma diferença de densidade entre o plasma e as hemácias. Só que nesse caso, gente, na centrifugação, essa separação é feita com o auxílio da rotação. Tudo bem? Então, reparem que é o mesmo princípio. Decantação, floculação e centrifugação são todas baseadas em diferenças de densidade. A única diferença é o método que eu faço. Na decantação é por repouso. Na floculação eu coloco uma substância que força essa diferença. Na centrifugação, essa separação por densidade é feita a partir de uma rotação. Tranquilo? Então é uma forma fácil de vocês lembrarem, gente. A maioria dos sistemas heterogêneos, que a gente está falando aqui no caso, são separados por uma diferença de densidade. Pessoal, só que ainda não acabou. Além desses 3 primeiros sistemas de métodos de separação, a gente tem um outro método muito interessante, que é o que nós chamamos de flotação. A flotação ele também vai ser baseado em densidade, porém vai ser um sistema um pouquinho diferente dos demais. E o que é a flotação, gente? A flotação é um processo que tem como princípio a separação de materiais pela introdução de bolhas de ar e a uma suspensão de partículas. Então, por exemplo, eu tenho um sistema, eu consigo introduzir nesse sistema bolhas de ar, e essas bolhas de ar vão facilitar a separação do meu sistema. E aí, o que acontece, gente? Nessa técnica, as partículas que se deseja isolar aderem às bolhas, formando uma espuma que é removida da minha solução. Basicamente, o que é a floculação trazendo imagem, gente? Aqui eu tenho um exemplo de uma floculação ocorrida geralmente em campos de mineração. Então aqui é uma floculação utilizada principalmente para separar minérios, beleza? Como é que é feita a floculação, gente? A gente pega, por exemplo, um material, aqui poderia ser, por exemplo, água misturada com várias outras substâncias, vários outros materiais, e nesse tanque é feita uma injeção de bolhas. É como se a gente pegasse a água ali no caso e começasse a soltar um monte de bolinhas de ar dentro dessa água, beleza? As bolhas de ar, como elas são menos densas que a água, elas começam a subir para a superfície da minha água. Então, nessa imagem aqui, ó, eu tenho a água aqui no fundo e na superfície eu tenho algumas bolhas. E essas bolhas, quando elas vão subindo, elas vão arrastando a parte menos densa dos objetos ali para a superfície. Então, no caso, nesse tanque aqui, o que vocês estão vendo nessa parte superior é um monte de bolinhas. E essas bolinhas que estão na parte superior desse tanque arrastaram a parte menos densa que está misturada ali juntamente com a água. Tudo bem? E aí forma umas bolhas aqui, não sei se vocês já observaram, começa a formar umas bolhas, e se vocês separarem essa bolha aqui, ó, ela tem uma sujeira meio incrustada, que seria, no caso, a parte menos densa, que estava ali no meu sistema juntamente com a água, tudo bem? E aí aqui tem uma outra imagem de um sistema de flotação também, ó, que tem uma espuma, forma uma espécie de espuma, né, que retém ali no caso, né, as impurezas que estão, no caso, ali depositadas juntamente com a água. Tranquilo? E aí, no caso, quando eu quero limpar esse sistema, eu quero purificar esse sistema, basta simplesmente eu vir e retirar essa parte superior, que é essa espuma que contém ali, no caso, todas as impurezas, e eu consigo, de certa forma, separar os materiais do meu sistema. Tudo bem? Então, basicamente, gente, a flotação, eu coloco o ar no meu sistema, essas bolinhas de ar conseguem arrastar para a superfície impurezas, e depois eu consigo retirar essas impurezas simplesmente tirando, né, no final, uma espécie de espuma que fica na superfície do meu sistema. Nesse caso, a flotação dos sistemas mais simples, ele funciona para alguns casos e nem sempre ele vai ser muito eficiente na separação de sistemas. Porém, é um método de separação que a gente tem que sempre levar em consideração. Então, só trazendo tudo que a gente estudou até agora, a gente já viu a decantação, que é uma separação por densidade, só que a partir do repouso. Floculação, que é uma separação por densidade, só que a partir de uma substância que vai promover uma floculação.
A centrifugação é uma separação também por densidade, só que com auxílio de rotação. E a flotação também é uma separação, também vai estar envolvida a densidade. Eu não coloquei aqui porque nem sempre a densidade vai estar relacionada aqui no caso. Porém, isso vai acontecer com auxílio de bolhas de ar. Lembrando que essas bolhas de ar levam os detritos para a superfície do líquido, no caso da água, e depois eu consigo retirar essas bolhas, né, eliminando, no caso ali, aquela espuma com a sujeira que fica na superfície do meu sistema. Tudo bem? E eles não necessitam muito, vamos dizer assim, um conhecimento muito aprofundado de química. Aí, na próxima aula que a gente vai começar a estudar sistemas homogêneos, a gente vai ver que nos sistemas homogêneos a gente vai precisar entender um pouquinho melhor de química. Tudo bem? Por isso que eu estou indo um pouquinho mais rápido nessa aula. Na aula que vem eu vou falar um pouquinho menos, eu prometo. Pessoal, já falei então de 4, parei na flotação, porém ainda tem um sistema muito importante que eu preciso falar com vocês, que é o que nós chamamos de levigação, que é também um método de separar diferentes substâncias de um sistema. Tudo bem? E como é que funciona a levigação, gente? A levigação ela é um método de separação de sistemas heterogêneos, só que de sistemas sólidos. E como é que a gente consegue separar esses sistemas heterogêneos sólidos? A gente utiliza, no caso da levigação, uma corrente de água para separá-los. Tudo bem? Então, a levigação, basicamente, a gente vai separar dois sólidos e a gente vai utilizar uma corrente de água para separar esses sólidos. E isso vai estar baseado na diferença de densidade dos meus materiais. E qual que é a principal aplicação da levigação? Uma das principais aplicações da levigação, gente, é na obtenção de minérios. Ou então, por exemplo, de pepitas de ouro. A obtenção de ouro na natureza, da forma mais artesanal até a forma um pouquinho mais industrializada, em algum momento vai utilizar a técnica da levigação. Tudo bem? E como é que funciona a levigação? Vamos imaginar aqui no caso, vamos pegar como exemplo, um garimpeiro. Imagina que aqui no caso eu tenho uma imagem de uma pessoa que é um garimpeiro, e ela está tentando encontrar, por exemplo, ouro em um riacho. Beleza? O ouro, como ele é mais denso que a água, ele fica depositado no fundo do meu riacho ali no caso. Se eu quiser, no caso, separar o ouro e obter o ouro do meu riacho, o que eu faço? Eu pego um recipiente como esse, pego o barro do meu fundo, né, a areia do meu fundo, e como no caso eu estou em um riacho, eu tenho água corrente, isso aqui é água corrente, a água corrente começa a passar por esse recipiente que eu peguei o meu detrito do fundo. Tudo bem? Como a água está corrente, ela é capaz de arrastar alguns detritos sólidos. Beleza? Só que no caso, como eu estou tentando encontrar ouro aqui no caso, o ouro ele é muito mais denso que a água, e muito mais denso mesmo. Ou seja, quando eu encontro alguma pepita de ouro no caso, a água ela vai ser capaz de arrastar as impurezas, no caso seriam a areia, terra que vai para o fundo, porém como o ouro é muito mais denso, o ouro muito mais dificilmente é arrastado pela água. Se o ouro é mais dificilmente arrastado pela água, o ouro tende a ficar com maior facilidade no fundo do meu recipiente. Tudo bem? Então, a levigação é uma das técnicas que a gente utiliza, por exemplo, para separar metais, né, de detritos de fundos de riacho. Tudo bem? Então, no caso do ouro, como é que eu separo o ouro do detrito do fundo? Pego o fundo do meu córrego ali, que é formado por ouro e várias impurezas, coloco numa água corrente, a água corrente retira as impurezas, como o ouro é mais denso, ele não é arrastado facilmente pela água e ele fica preso no fundo do meu recipiente. Basicamente, então, para separar, por exemplo, o ouro da areia, né, a gente pode utilizar, é possível utilizar uma corrente de água. E aí, no caso, a areia ela é arrastada pela corrente de água, enquanto o ouro, que é bastante denso, fica no meu recipiente. Esse é o princípio, basicamente, da levigação. Quando eu tenho materiais com diferentes densidades, eu utilizo uma corrente de água, e essa corrente de água vai arrastar o material menos denso e vai deixar no meu recipiente o material mais denso. Então, no caso, eu tenho um sistema que eu chamo, um processo de separação que eu chamo de levigação. Beleza? Então, só para a gente organizar e para partir para o final da aula, todos os sistemas que a gente estudou até agora: decantação, separação por densidade a partir do repouso; floculação, separação por densidade, só que a partir de uma substância floculante; centrifugação, separação também por densidade, só que a partir do auxílio da rotação; a flotação, que é aquela separação com auxílios de bolhas de ar; a levigação, que foi a última que a gente viu, é a separação de sólidos, porém com auxílio de água corrente. Tranquilo? Pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, eu preciso falar de dois métodos de separação bastante simples e que eu acho que vocês, inclusive, utilizam com bastante frequência no dia a dia de vocês.
O primeiro método de separação, que é um método bastante simples e muito eficiente, é o que a gente chama de filtração. E o que é filtração, gente? É um processo de separação a partir da utilização de filtros. E nesse processo, então, de filtração, o sólido, geralmente a gente está separando o sólido de um líquido, né? No processo de filtração, o sólido fica retido no filtro, enquanto o líquido ou o gás, dependendo da situação, passa pelo meu filtro. E o principal exemplo de filtração que vocês podem ter do dia a dia de vocês é quando a gente faz o café. No caso do café, quando a gente faz o café, a gente utiliza um filtro. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para destacar, né? A gente utiliza um filtro. O filtro, gente, ele tem uma função muito básica quando a gente vai fazer o café. Ele retém a parte sólida, que seria o pozinho de café, e deixa passar a parte líquida, que seria a água, né, quente ali no caso, com as partículas do café dissolvidas. Então, quando a gente faz o café, a gente utiliza a técnica da filtração, que é uma técnica muito simples. Basta utilizar um filtro para separar uma parte sólida de uma parte líquida. Beleza? Ela também pode ser utilizada no laboratório para separar diferentes substâncias. Uma substância sólida de uma substância líquida, por exemplo. Aqui no caso eu tenho imagens de processos de filtração feitos no laboratório. É um processo de filtração, gente, muito similar ao feito em casa. A única diferença é os equipamentos que a gente utiliza. Enquanto em casa a gente utiliza o coador de café e o filtro ali de café, em um laboratório a gente vai utilizar um funil, né, de filtração, que é um funil mais especializado ali no caso, e o filtro vai variar bastante. Pode ser inclusive um filtro de café mesmo, um filtro de papel. Isso vai variar dependendo do que eu quero filtrar e da espessura, né, do tamanho das partículas que eu quero filtrar ali no meu sistema. Tudo bem? Eu só trouxe essa imagem para vocês observarem. O mesmo procedimento que a gente faz para filtrar um café, o mesmo procedimento que a gente pode fazer, por exemplo, em um laboratório, para filtrar diferentes materiais, diferentes substâncias. Tranquilo, gente? Inclusive, se eu tiver um sistema contendo água com barro, que é aquele que a gente viu lá no início, eu posso, por exemplo, separar água com barro fazendo uma filtração. Basta eu pegar, por exemplo, um filtro, fazer um sistema com esse, adicionar a minha água com barro decantado. O barro, como ele é sólido, ele fica retido no meu filtro, enquanto a água, que é líquida, passa e eu consigo separar, por exemplo, a água com barro utilizando um método de filtração. Beleza? Inclusive, é um dos métodos que a gente utiliza na nossa casa, nos filtros da nossa casa. Nos filtros, no caso ali, no sistema do filtro da nossa casa, né? Tem uma vela, essa vela tem um sistema de filtração. Nesse sistema de filtração, a gente vai conseguir reter as partes sólidas que ficam em suspensão com a água. Então, fazendo essa filtração, a gente consegue ter uma maior purificação da água que a gente depois vai consumir. Só lembrando aqui, fazendo a organização, ó, a filtração é uma separação muito simples com auxílio de filtros. É a mais simples de todos os processos, na minha opinião, depois da decantação, né? A mais lógica também. E por fim, talvez, na verdade, agora eu estou na dúvida, talvez essa aqui seja a mais simples de todas, que é o que nós chamamos de um método de separação que nós chamamos de catação. E o que é a catação, gente? Como o próprio nome diz, é um método utilizado para separar sólidos que podem ser retirados manualmente. Ou seja, que a gente pode retirar com a mão, a gente pode catar esses objetos. Tudo bem? E esses métodos de separação, eles são utilizados muitas vezes, por exemplo, no caso quando a gente vai cozinhar um feijão, a gente pode separar, por exemplo, pedras ou impurezas que estão no feijão ali, então a gente retira isso com a mão. Como é manualmente, a gente chama isso de catação. Porém, a catação também é muito importante para os processos de reciclagem. Quando a gente vai fazer a reciclagem do lixo, a gente tem que separar o lixo reciclável de algumas impurezas, ou então separar os tipos de materiais recicláveis, e esse processo ele é feito manualmente. Como ele é feito manualmente, a gente também dá o nome de catação para esse processo. Tudo bem? Então, qualquer processo que eu consigo separar diferentes materiais ou substâncias utilizando a mão, eu faço o que eu chamo de catação. Tranquilo? E pessoal, depois dessa aula longa, eu sei que eu já falei muito, eu consegui trabalhar com vocês todos os métodos que a gente pode utilizar para separar sistemas heterogêneos. Então são eles: decantação, floculação, centrifugação, flotação, levigação, filtração, catação.